Olá, amigos. Um prazer estar com vocês novamente aqui. Meu nome é Naoki Fukushima, sou pastor na Igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia e gostaria que a gente pudesse iniciar esse tempo com uma oração. Vamos pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração, que a gente tenha um coração aberto, uma mente aberta, para ouvir a voz dEle através da meditação sobre a palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar sobre a Tua palavra, que traz verdades eternas para nós. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. O nosso texto de reflexão hoje está no livro de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Eu gostaria de fazer a leitura do texto que diz assim, Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra, que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. No domingo passado nós iniciamos esta série de reflexões, chamados, e quem é chamado por alguém para alguma coisa. E nós vimos na semana passada que um homem chamado Abrão, cujo nome foi mudado mais tarde para Abraão, ele foi chamado não apenas para ser alvo da bênção de Deus, mas para ser canal de bênção para muitas pessoas. E essa bênção chegou até nós, que é o Evangelho de Cristo. Abraão era antepassado de Jesus Cristo. E essa bênção chegou até nós por causa de Abraão, que atendeu ao chamado de Deus para ser bênção. Hoje eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre ser chamado para influenciar. Mas antes da gente entrar na reflexão do texto em si, eu gostaria de trazer uma informação bem curiosa que tem tudo a ver com a nossa reflexão hoje. A revista Forbes alistou 50 nomes de influenciadores digitais que tiveram grande impacto, tiveram grande presença no ano de 2022. Um desses influenciadores tem apenas 24 anos de idade, é um americano que lucrou milhões de dólares em 2022, tem muitos seguidores e não apenas eles, como outros influenciadores, de uma certa forma acaba estabelecendo, ditando o que você, como você deve ser, o que você deve consumir, como você deve falar, o linguajar que você deve usar, e não poucas as vezes até no que você deve acreditar. Porque eles vão estabelecendo padrões que talvez não seja intencional, mas acaba trazendo isso para quem os acompanha. E diante disso nós precisamos fazer duas perguntas que normalmente nós não fazemos. Mas nós precisamos fazer uma séria avaliação das pessoas que nós seguimos nas redes sociais, os influencers digitais que estão aí nas redes. Duas perguntas que são estas. Para qual direção essa influência pode ou está nos levando? Quem eu estou me tornando por seguir ou dar ouvidos ao que o influencer está me dizendo? Por exemplo, alguns desses influencers mostra que
o consumo, consumir coisas, gastar com coisas é algo muito legal. É algo que te dá um prazer enorme. E de fato, comprar, adquirir coisas dá um certo prazer. Mas a vida não se resume a isso. E a gente precisa perguntar: quem eu estou me tornando por causa desse influencer? A segunda pergunta que a gente precisa fazer é: quais valores, quais verdades esses influencers têm apresentado ou têm defendido? Porque de fato eles trazem não só entretenimento, mas eles trazem muitas vezes verdades que eles defendem, posicionamentos em vários sentidos. Na semana passada nós vimos que uma influência que trouxe direção, que trouxe valores, que acrescentaram na vida do seu influenciado foi Susanna Wesley. Susanna Wesley foi mãe de John Wesley, o grande pregador, o homem que por meio dele muitas pessoas vieram a conhecer a Cristo, vieram a depositar sua esperança em Cristo. Susanna Wesley influenciou profundamente a vida de seu filho. E o influencer que eu quero ver hoje com vocês está na palavra de Deus. Acredite, a Bíblia tem influencers sim, não influencer digital, mas influencer real. E o nome dele era Josué, conforme o livro que leva o nome do texto que nós lemos hoje. Josué era filho de Num, ele era auxiliar de Moisés. O mesmo Moisés Deus usou para libertar o povo do Egito. Moisés já havia falecido, então Deus chama Josué para cumprir a tarefa de conduzir o povo de Israel para a terra prometida, para Canaã, mas também para influenciar aquela geração na direção de Deus, influenciá-los a temerem a Deus, influenciá-los a amarem a palavra de Deus, influenciá-los a honrarem a Deus. A tarefa de Josué não era apenas ser um condutor, como se fosse um motorista levando os passageiros para um determinado destino, mas para influenciar a vida de toda uma nação. Deus, que acompanhou Moisés, agora estava com Josué. E aqui a gente aprende a primeira lição, que a despeito do novo tempo, da nova fase da nossa vida, nós precisamos seguir o mesmo Deus. O tempo de Moisés já havia terminado, Israel estava vivendo uma nova fase. O povo de Israel havia saído do Egito, havia caminhado pelo deserto, estava ali já às portas da terra prometida, estava do lado de cá do Rio Jordão, estavam já prontos para entrar numa nova fase. Porém, precisavam seguir o mesmo Deus, confiar na mesma palavra, seguir a mesma verdade. Infelizmente, hoje nós temos influencers também no meio gospel. E por que infelizmente? Porque boa parte desses influencers digitais gospel acabam trazendo novidades além da palavra de Deus, a parte da palavra de Deus. Eles trazem muitas vezes mensagens mais doces, mensagens que não ofendem, mensagens que não desafiam a uma mudança. Falam muito sobre bênçãos, só que falam um pouco sobre compromisso. Fala muito sobre liberdade que nós temos em Deus, mas fala pouco sobre santidade. Falam muito sobre como ganhar, como lucrar, como ter sucesso, mas fala pouco sobre usar isso para abençoar pessoas. Fala menos sobre serviço. Fala muito sobre cura, pouco sobre gratidão. Em outras palavras, fala muito mais sobre mim do que sobre Deus. Mensagens antropocêntricas, mensagens centradas no ouvinte, mensagens coach. Mas para Deus nunca houve atualização nos seus princípios e valores. Para Deus nunca houve essa adequação à cultura, adequação ao pensamento comum. Pelo contrário, Deus levantou Josué num novo tempo, numa nova fase da história, mas com o mesmo objetivo, de amarem a Deus de todo o coração, de servirem o mesmo Deus, de seguirem o mesmo Deus, a fim de tomar posse da bênção prometida.
assim também Deus chama cada discípulo, cada homem e cada mulher, para influenciar pessoas debaixo dos mesmos valores e verdades do mesmo Deus. E Deus não apenas chamou Josué e disse: Josué, você vai fazer isso, como Deus também deu a Josué a clareza de qual seria a extensão dessa bênção. Versos 3 e 4, como já foi lido, mas eu gostaria de ler novamente. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. O mesmo Deus disse: assim como prometi para Moisés, eu estou fazendo com você. A extensão da bênção é essa. Uma vasta área de terra onde o povo se estabeleceria como nação. Mas também Deus garantiu que daria forças a ele. Enquanto você viver, verso 3, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Deus disse: ninguém vai resistir a você, porque eu estarei com você. E aí vem a segunda promessa de Deus: eu estarei com você, a presença de Deus. Eu estarei com você como estive com Moisés. Deus esteve sempre ao lado de Moisés. Deus não apenas ao lado, acompanhando, mas quando Moisés ele se sentiu atacado, quando ele foi atacado, Deus se colocou entre Moisés e aqueles que o atacavam. Quando Deus diz: a minha presença vai com você, Deus não disse só, olha, eu vou estar aí, estamos juntos. Pelo contrário, Deus era uma presença, não uma presença passiva, mas presença ativa. Quando Moisés precisou de defesa, Deus o defendeu. Quando Moisés precisou de autoridade, Deus encheu a vida de Moisés com autoridade. Deus estava prometendo a presença dele. E por último, Deus estava dizendo: a minha fidelidade está sobre você. O que ele disse no verso 5, no finalzinho do verso 5? Não o deixarei, nem o abandonarei. É interessante que Deus fala isso, porque Deus queria que Josué fosse uma influência plena na vida do seu povo. Não apenas para conduzir o povo de Israel para a terra prometida, mas para ser influência. Assim como Deus também não nos deu filhos, para nós que somos pais, apenas para a gente dar roupa, comida, escola, segurança, conforto, mas Deus nos deu esses filhos para que a gente influencie a vida deles na direção de Deus, para que eles confiem em Deus, para que eles amem a Deus, para que eles dependam de Deus, para que eles sirvam a Deus, para que eles saibam que Deus dá força na fraqueza deles, para que eles possam contar com a presença contínua de Deus, de que Deus é o advogado deles, de que Deus é a defesa deles. Influenciá-los a serem essas pessoas que olham para Deus dessa forma. Por isso, invista no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, não para ele ser bem-sucedido profissionalmente, mas para que ele ame a Deus. Porque de nada adiantará o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho ganhar o mundo inteiro e no final perder a alma dele, como disse Jesus. Deus não te colocou numa família, numa igreja, numa escola, para você ocupar uma vaga que estava desocupada, mas para que a sua vida, através da sua vida, das suas atitudes, as pessoas possam olhar para Deus. Para que diante do desânimo, elas, através de você, elas possam confiar em Deus. O tempo é novo, mas o Deus é o mesmo. A segunda lição que a gente aprende para a gente ser uma influência na vida das pessoas é que a gente precisa entender que vivemos um novo tempo, mas temos que ter a mesma postura. Mesma postura de quem? Que postura é essa? Versos 6 a 9 diz que postura é essa.
E dentro dos versos 6 a 9, não, 6 a 8, perdão. Dentro dos versos 6 a 8, nós encontramos 4 imperativos que fazem parte dessa postura, dessa atitude diante da vida, diante desse chamado para ser influência. Em primeiro lugar, seja forte e corajoso. A ideia aqui do seja forte e corajoso, ele tem a ver não com a personalidade forte, não tem a ver com aquela coragem toda que muitas vezes algumas pessoas têm e outros não. Tem a ver com ser decidido, ser firme, ser focado, ter a atitude de um homem de valor, de uma mulher de valor, de uma pessoa de valor. Ser forte e corajoso tem a ver com a atitude, com decisão. Tem a ver com assumir o posto, com a tarefa que Deus deu, chamando cada um de nós para sermos uma bênção. E é interessante que Deus disse para Josué, você conduzirá este povo. Ele não disse, monta uma comissão aí, encarrega alguém de fazer essa tarefa. Deus disse, não, você vai conduzir. A tarefa que Deus deu para você ser influência na vida de alguém não pode ser terceirizada. Por isso, pais, não terceirizem a educação dos seus filhos. Não terceirize o ensinar a palavra de Deus para a igreja, para o pastor, para o professor de escola dominical. A tarefa é tua. Você prestará contas dessa tarefa que Deus está te dando. Quero enfatizar isso. Deus te encarregou disso. Pastor, você que é líder de ministério, Deus te encarregou os teus liderados, as tuas ovelhas, Deus te encarregou, as pessoas que Ele colocou debaixo da tarefa que Ele te deu. Não terceirize. Seja comprometido, seja decidido. Tenha atitude positiva diante do desafio. Assuma o teu posto. A segunda postura que nós precisamos ter, não se desvie. A ideia aqui é ficar atento, focado, sem tirar os olhos do alvo. Não procurar atalho, não procurar caminho fácil, não procurar menos energia para ser gasta. Porque nós vivemos diante de um tempo em que tem tantas novidades, tantas facilidades, tantas verdades, que nós precisamos ficar mais firmes ainda na palavra de Deus. Não se desviar dela. Ah, pastor, mas estamos no século XXI, temos muito mais facilidades. De fato, temos muito mais facilidades. Só que muitas vezes menos compromisso com a verdade. A palavra de Deus continua e continuará sendo atual. Podem falar o que quiserem, que é um livro velho, que é um livro ultrapassado, um livro escrito por homens, um livro de uma cultura distante. Mas nós precisamos confiar, mantendo o nosso padrão, dentro da baliza, dentro dos contornos da palavra de Deus. Por duas razões. Primeiro, porque a palavra de Deus foi Ele quem disse. Ele é o fabricante, Ele conhece melhor como nós funcionamos. Ele sabe o que pode nos quebrar, Ele sabe o que pode nos ferir, Ele sabe o que pode não dar certo. Ele sabe o que pode dar certo, o que dá certo. A segunda razão é que, na essência, o ser humano continua o mesmo desde Gênesis 3, desde a queda no jardim. O coração do homem, na essência, continua com as mesmas carências, continua com a mesma questão para ser resolvida. Não mudou. O coração do homem é o mesmo. A terceira postura. Relembre. A ideia do relembrar aqui está ligada ao falar, ao pronunciar, ao verbalizar a palavra de Deus. Algumas versões dizem, não deixes de falar. A ideia aqui é falar em voz audível, não falar baixinho. Mas falar em voz audível, verbalizar, tornar claro para os ouvidos e para a mente do outro. Nós influenciamos pessoas pelo nosso comportamento, mas também influenciamos pelo que falamos. E essa ordem de Deus para Josué é um eco do que Deus havia falado através de Moisés, Deuteronômio 6, versículo 7, que diz assim, repita-as, falando sobre a lei de Deus, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas,
quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. O próprio Jesus não apenas fez milagres, não apenas fez coisas boas, boas obras, mas boa parte do seu ministério, do seu curto tempo de ministério, foi ensinando, foi falando da palavra. Enquanto ele vivia a palavra, ele falava da palavra, ele ensinava a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra de Deus. Por isso, fale de Jesus, não apenas siga ele, mas fale dele. Apresente as verdades da palavra com sabedoria, com amor, mas fale da palavra. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar sobre você. Não tenha medo do que a mídia fala sobre a palavra de Deus. Não tenha medo do que na escola falam sobre a palavra de Deus. Porque são as palavras de Deus, o Senhor as garante. Quarta postura. Medite na palavra. Por que meditar na palavra? O que é meditar na palavra? Meditar na palavra é a gente pensar, refletir sobre aquilo que foi lido, pensar e meditar sobre aquilo que foi falado, que nós ouvimos da palavra de Deus, porque tem Bíblia em áudio também. E não apenas ficar meditando, mas pensar de forma como isso pode ser aplicado à minha vida, como isso fala ao meu coração, como isso desafia o meu coração, como isso corrige o meu coração. Significa interiorizar a verdade da palavra de Deus. Porque antes da palavra de Deus servir para o outro, ela serve para mim. A pregação ela tem que ser mais dura para o meu coração do que para o ouvido e o coração daquele que me ouve. Primeiro aplique a verdade da palavra de Deus à tua vida, para que você possa falar com autoridade, mas também falar com humildade, falar com amor para quem você quer alcançar por meio da palavra. E por último, como é que a gente pode ser influência? Como Deus nos chama para ser. Nós precisamos entender que vivemos um novo tempo, mas precisamos da mesma segurança que vem da parte de Deus. Antes da gente ler esse versículo que está pontuado aí, Deus diz no final da sua instrução para Josué, no final da sua chamada para Josué, não tenha medo, não desanime, eu estarei com você. Essas foram praticamente as últimas palavras que Josué ouviu no seu chamado. Na verdade, de todas as garantias que Deus deu para Josué, mais do que a bênção, a extensão da bênção, mais do que os inimigos não resistirem a ele, mais do que tudo era a presença de Deus. E Moisés, antecessor de Josué, entendeu claramente isso quando disse exatamente o que está dizendo no verso 15 de Êxodo 33. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Capítulo 33 de Êxodo, Deus havia dito, Moisés, leva o povo, eu vou dar todo o suprimento necessário, eu vou mandar o anjo meu adiante de vocês, mas eu não vou. Isso bateu um temor profundo no coração de Moisés, Se fosse qualquer um de nós, talvez a gente dissesse assim, puxa Deus, basta abrir as portas que eu vou entrar, puxa Deus, basta me capacitar que eu vou fazer, mas para Moisés isso não era suficiente. Moisés não queria só o alimento, Moisés não queria só a proteção, Moisés queria a presença de Deus, porque isso fazia toda a diferença e faria toda a diferença para o povo de Israel. Porque o versículo seguinte, verso 16, Moisés diz assim, como os outros povos vão reconhecer que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos teu povo se o Senhor não for conosco. Olha a preocupação de Moisés. Não era sobre os gigantes que ia enfrentar os desafios, mas era Deus, o Senhor vai estar conosco. Quantas vezes a gente deseja mais a presença de Deus do que a bênção de Deus? Aliás, a presença de Deus é a maior bênção que a gente pode ter. É a presença dele. É a certeza de que ele vai conosco para a direção que a gente está caminhando. É a certeza, é a convicção de que Deus está aprovando o caminho que eu estou tomando. A pessoa com quem eu estou me relacionando, se Deus está aprovando esse relacionamento, se Deus está aprovando o rumo que eu quero dar na minha vida, qual que é a sua preocupação maior? Qual que é o seu maior temor? É não conseguir? É fracassar? Ou é não ter a presença de Deus?
Deus estava querendo imprimir no coração de Josué a convicção que estava no coração de Moisés. Se a tua presença não nos acompanhar, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Deus não me deixa fazer nada enquanto eu não tiver certeza de que o Senhor está indo comigo. O próprio Jesus falou isso para os discípulos. Lembre-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês. Em toda a Escritura, a expressão não temas se repete por mais de 360 vezes. E grande parte desses não temas são da parte de Deus. E por que tantas vezes Deus tinha que falar não temas? Ele não simplesmente podia eliminar os inimigos, fazê-los ter prosperidade em tudo? Não. Porque Deus sabia que o desafio era grande. Deus sabe e sabia a respeito dele, sabe a respeito de nós, que nós somos frágeis. Mas Deus disse também não temas, porque Ele nos ama, porque Ele é fiel. É por causa desse eu estarei com você, dessa segurança que Josué caminhou, é que por toda a sua vida ele viveu de uma forma próspera. Porque a gente não pode deixar de fora esse finalzinho do versículo 8. Deus fala, ser forte e corajoso lá no 6, não se desvie, tenha cuidado de cumprir tudo. Medite na lei do Senhor dia e noite. E o final do versículo 8 diz, então, como por causa disso, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. É prazer de Deus nos fazer prosperar. É prazer de Deus em nos fazer ter sucesso. Mas o sucesso, o padrão de sucesso, o padrão de prosperidade de Deus não é o que a gente costuma acreditar que seja. É a gente concluir a nossa vida permanecendo no caminho. E foi isso que Josué fez até o final de sua vida. Josué, nas suas últimas palavras, já na sua velhice, se despedindo das últimas orientações e desafiando o povo de Israel, ele diz assim, eu não sei o que vocês vão fazer, se vão seguir a Deus ou se vão seguir os outros deuses. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué caminhou confiando na segurança que Deus havia dado. Não que ele imaginou o que Deus ia fazer. Eu posso fazer qualquer coisa, Deus está comigo. Não. Se ele andasse nos caminhos do Senhor, se ele confiasse em Deus, ele poderia ter segurança de que ele prosperaria como de fato ele prosperou. Ele levou o povo para dentro da terra de Canaã, a terra prometida. Ele conquistou a terra, ele venceu os inimigos, porque ele confiou no Senhor. A palavra de Deus estava cravada no seu coração, ele meditou, ele falou dessa palavra. Ele creu. Ele tomou postura, tomou atitude diante da tarefa que foi dada a ele. E ele encerra a vida dele dizendo, eu ainda servirei ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Porque a influência de Cristo, a nossa influência na vida das pessoas, na direção de Cristo, não é sobre o que a gente consegue fazer, mas é sobre o que Deus pode fazer através de nós. A nossa postura tem que ser como a de Josué. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ouviremos a Tua palavra, guardaremos a Tua palavra, falaremos a Tua palavra, viveremos a Tua palavra. Em obediência ao Senhor, em fidelidade ao Senhor. Porque é por esse modo que Deus vai nos usar para ser influência na vida das pessoas, uma influência positiva. Você pode ser uma influência de algum modo na vida das pessoas. Você pode influenciar as pessoas a não olharem para Deus, a confiarem em si mesmas, a darem sempre o seu melhor e deixarem Deus de lado. Como você pode influenciar as pessoas a confiarem em Deus, a amarem a Deus, a esperarem a Deus, a servirem a Deus, a se relacionarem com Deus. John Wesley
foi profundamente influenciado por sua mãe. Não somente numa direção correta, mas debaixo de valores corretos. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero apenas existir. Eu não quero apenas ter nascido, crescido, formado uma família e terminar a minha vida sendo resumida a nascer, crescer e morrer. Porque que diferença vai fazer então a minha vida com Deus? Se eu percorro o mesmo trajeto que toda pessoa que não conhece a Deus percorre. Se a vida resume a isso, que diferença tem eu ser cristão? Mas faz toda a diferença ser um cristão que vive para influenciar pessoas, começando dos meus próprios filhos, começando das pessoas próximas de mim, sendo um modelo de um cristão que ama a Deus, sendo um modelo de valores e princípios do mesmo Deus que tem a mesma postura, que age com os mesmos valores. Por isso a minha oração e a sua oração espero que seja: usa-me, Senhor, para ser influência positiva na direção de Cristo na vida de pessoas. Como um farol que aponta para Cristo, assim como os faróis ali perto dos rochedos do mar avisam do perigo das rochas ali que o navio tem de bater e afundar, que aponta na direção de Deus. Ainda que seja para uma pessoa apenas, ainda que seja para pouquíssimas pessoas, que a gente seja uma influência positiva na direção de Cristo. Que rastros de influência você tem deixado na vida de pessoas? As pessoas estão olhando para Cristo por causa da sua vida? As pessoas estão buscando a Deus por causa do seu exemplo, por causa da sua vida? Que influência você tem deixado na vida das pessoas? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, Pai, a sermos uma influência positiva na direção do Senhor. Que a gente possa ser um exemplo de fé, a gente possa ser um exemplo de obediência, de confiança. Ó Deus, um exemplo de alegria que vem do alto na vida das pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de participar dessa obra que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas. E o Senhor nos convida a isso. Eu te agradeço e oro em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Esperamos nos encontrar na próxima semana aqui pelo YouTube, ou você, se puder vir no presencial aqui na nossa igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia, na rua Marco Vinícius Chiochete, sim, é Chiochete com CCH, Chiochete, número 243, Alvinópolis. Venha nos visitar um dia, venha conhecer a nossa igreja, você vai ser bem recebido. Uma igreja pequena, mas muito acolhedora. Que Deus nos abençoe.